Boa noite a todos. Eu quero abrir esse evento que a gente vai ter hoje, um evento muito informal, em que o professor Troster, que a Carolina vai nos apresentar, aceitou vir falar conosco sobre índices de correção, que é um problema que os magistrados têm enfrentado diuturnamente desde o início da pandemia, com mudança de contratos, com a alta do IGPM, com a substituição dos contratos de IGPM por IPCA, com as questões relativas à obrigatoriedade do contrato, em contraposição à questão das imprevisões e dos índices altíssimos, e nenhum de nós tem muita facilidade, fica muito confortável com esse tema. E o professor Troster, que é um economista sensacional e fala a nossa língua, fala uma linguagem simples de entender, aceitou gentilmente vir bater esse papo conosco e tentar nos tornar isso mais fácil de digerir. Então, quero agradecer imensamente, professor Troster, aos colegas que estão aqui acompanhando, todos os colegas que estão aqui, os colegas... Estou vendo várias pessoas, várias com câmera fechada, várias com câmeras abertas. Boas-vindas a todos vocês e passo a palavra para a Carolina Munhoz Rossi, que é da nossa diretoria aqui da Pamages, e vai apresentar o professor Troster para que ele possa começar ao que nos interessa. Bom, gente, hoje o nosso palestrante é uma pessoa que nós que fazemos mestrado lá no SEDES, temos muito carinho, aprendemos muito com ele. Ele não gosta de apresentações muito longas, então vou falar que ele é um professor que quem já ouviu falar sabe que é uma honra ouvir, então todos que vão ter essa aula com ele, com certeza, vão aprender muito. Ele é muito aberto, ele foi economista-chefe da FEBRABAN, é professor doutor pela PUC, já deu aula na PUC, na USP, no Mackenzie, e hoje está lá com essa iniciativa da Vanessa, né, desses convênios com mestrado, dando aula para nós que estamos fazendo mestrado no SEDES. Convido a quem ainda não faz a ter essa experiência conosco. Passo a palavra para o senhor, professor. Boa noite, obrigado. É muito gostoso ver uma turma tão boa. Eu fui um privilegiado tendo vocês como alunos. E, dito isso, vamos começar falando sobre correção de dívidas e valores. Para falar de correção de dívidas e valores, temos que entender um pouquinho de dinheiro, de inflação. O dinheiro, da mesma forma assim que o direito, os dois começam com dinheiro, direito, a literatura, os mercados, são criações sociais que evoluem ao longo do tempo, evoluem dependendo da tecnologia, da economia e de como são concebidos. Se vocês notam aqui nessa imagem, vocês têm duas notas de R$1.000, de R$1.000. Numa delas, das notas, está a foto de Dom Pedro, está escrito Império do Brasil, e na outra é Estados Unidos do Brasil, o Banco do Brasil que emitiu. Você nota que você passa do Império para a República e a moeda continua sendo R$1.000. Desde 1532, quando Martim Afonso de Souza aportou em São Vicente, até 1942, a moeda foi uma só, o real. Aí, de 42 a 67, por 25 anos, foi o cruzeiro. Aí, de 67 a 94, você teve 7 moedas diferentes. E são 27 anos, a coincidência numérica. E agora faz 27 anos que a gente tem o real de novo. Você vê a história de inflação no Brasil, depois que entrou o real, o IPCA, desde sua criação, como ele foi subindo, aí você vê que ele chegou a 14% ao mês em 86, aí você teve o plano cruzado, aí depois chegou a 19,7% e caiu de novo, teve o plano Bresser, aí depois você teve mais planos, plano Collor,
E aí depois, por último, chegou a 47,4% ao mês em junho de 94, e aí cai e fica no patamar baixo. O mês passado estava em 0,82. O fenômeno não é só do Brasil. Você vê nos Estados Unidos, aqui você tem inflação anual desde 52. Você vê que ela é mais ou menos bem comportada, na casa dos 3%, e depois começa a disparar. Depois dos anos, final dos anos 60, começa a subir, e aí depois daquela disparada chega a 13,5% em 1980, e foi o que provocou uma crise da dívida no mundo inteiro. A subida de juros pegou todo mundo com o pé trocado, inclusive o Brasil. Resumidamente, desde a Babilônia até 1971, você estava, de algum jeito, lastreado em metais preciosos. Isso tinha algumas vantagens. Essa moeda de R$2.000, se vocês veem ela na tela, diz 22 gramas, quer dizer, R$2.000 equivaliam a 20 gramas de prata. Então, basicamente, era um sistema assim. Bretton Woods, que foi um acordo para corrigir algumas das distorções do sistema lastreado puro, foi em 1944. O Banco da Inglaterra é um banco que existe há séculos, mas só virou um banco privado em 1946, e a preocupação não era a inflação ainda. O Banco Central do Brasil foi só de 67. O fim de Bretton Woods foi em 71, que aí é a grande marca na história monetária do mundo. E aí, depois, só em 99, você tem o regime de metas de inflação. 99 até agora são só 22 anos. E agora, hoje, 4 de outubro, a inflação no Brasil está acumulada, está em 10%. Esse mês também deve subir um pouquinho mais. Até então, quer dizer, você falava tem altas de preços generalizados, mas você não falava de inflação. E você teve algumas altas de preços, mas não era visto como inflação, como um problema endêmico, como é no Brasil de hoje. Inflação é a perda de poder de compra da moeda. Então, alguém tem R$100 na mão, esses reais vão perdendo valor. Isso é inflação. Eu pus aqui uma moeda que valia R$1 de 1994, era R$1, não tem dúvida. No primeiro dia deste século, esse R$1 valia 51 centavos. Note que não pus o sinal de igual, pus o sinal de aproximada. 51 centavos pode ser um pouco menos, né? Dependendo de como que você meça a inflação. E na data de hoje, esse R$1 é 15 centavos só. Quer dizer, hoje, com R$1 equivale a 15 centavos do primeiro dia do real. Você teve essa perda de valor. E aí você começou, teria inflação, estagflação, que a economia não cresce, tem inflação, né? Algo como a gente viveu depois da crise da dívida, está se falando agora, crescimento, hiperinflação, que a gente teve, por exemplo, no final de 89. Aí tem a inflação da energia, do chuchu. Sempre a culpa nunca é do governo, sempre de alguém. Eles nunca, não é por falta de habilidade dele. Inflação de custos, inflação de demanda, inflação de expectativas. Dá para fazer uns 2, 3 cursos só falando sobre inflação estrutural, inflação importada, inflação inercial, não esperada, prematura, remitir. O ponto é que o que interessa é que a moeda perdeu valor. Aí como é que você evita? Você tem vários regimes de inflação. Primeiro, metas quantitativas, quanto que expandia a base monetária. Depois, taxas de juros, você usou, por exemplo, com o Gustavo Franco. Aí você começou metas de inflação, que você faz agora. Você usou o câmbio, né, muitas vezes para estabilizar os preços, como foi no começo do Plano Real, o fim da hiperinflação alemã. E tem algumas soluções heterodoxas, como foram os planos do Brasil, para acabar. Alguns países controlam melhor a inflação que outros, né? Então, aqui da The Economist, eles anualizam a inflação. Então, o Japão está com deflação, a China 0,8%, o euro 3%, o Chile 4,8%,
Peru 5 e o Brasil 9. O Brasil normalmente tem um desempenho pior em inflação e em juros. A inflação, outra coisa, não é neutra. Tem consequências adversas gerais e beneficia mais alguns do que outros. Você tem os price makers e os price takers. Os price makers são os ganhadores e os price takers são os perdedores. Então, o dono de uma empresa, ele pode fixar os preços dos produtos dele. O assalariado tem que só se conformar com o reajuste uma vez por ano. É um perdedor. Então, você tem várias situações que a inflação, uns ganham e outros perdem. Na soma de tudo, o país como um todo perde. Aí você tem transferências de renda. Como o senhor age? O que o senhor age? Quando o governo emite moeda, ele não paga nada, então ele ganha dinheiro com isso. Quer dizer, quando a gente pega e paga com real, essa nota o governo emitiu. É como se eu pudesse emitir cheques e ninguém fosse descontar o cheque no banco, todo mundo usasse meu cheque como dinheiro. Eu ganharia esse dinheiro e praticamente sem custo ele ganharia. Tem o imposto inflacionário. O que é isso? As pessoas, por exemplo, tem um depósito no banco, o depósito à vista que não paga juros. Até era proibido, ainda é proibido que os bancos paguem juros depósito à vista. Eles dão uma voltinha agora. Mas o que acontece? Você tem o depósito perde valor ao longo do tempo, né? Tem descasamentos, tem até o prazo que você compra e você recebe. Tem até uma história que você gosta para explicar para gringos, que na época da inflação alta no Brasil, o supermercado comprava o produto por 10, vendia por 9 e ainda lucrava. Você fala, como é que é isso? Não, isso é simples, porque ele compra hoje, paga vende hoje por 9, mas paga daqui a 60 dias. Então, os 10 que ele deve vão valer 8 ou 7, então ele ganha, né? Então, isso são vários mecanismos. E você perde eficiências, horizontes mais curtos, você não sabe qual que vai ser o preço das coisas, você começa a usar ativos reais como reserva de valor. Então, alguém que compra um terreno para não perder o valor da moeda, ou compra um imóvel e deixa fechado, compra qualquer coisa, ou alguém classe de renda mais baixa, para não perder dinheiro, enche a despensa de comida, né, para evitar a perda do valor da moeda. O padrão de medida não funciona. Você trabalha numa empresa, você faz cálculos em reais, compra e vende. Se o real, que é a régua de medir custos e benefícios, está distorcida, não funciona. E você tem algumas distorções adicionais. Eu vou mostrar 3 delas, né? 3 distorções adicionais. A primeira, eu vou fazer uma pergunta para a Elô. 6,25, você vai numa agência de banco, 6,25 equivale a quanto? Elô? Oi. Professor, é comigo ou é Eloá? Ah, desculpa. Elô, você é única. Não, Eloá, mas eu posso te passar. Desculpa. Não. 6,25 eu vou no banco, vale o quê? 6,25? É o que eu acharia, né? O que é óbvio, mas não é. 6,25, se você vai fazer uma aplicação, vale 4,84. Porque a taxa ano, você põe lá, aí eles falam, não, tem imposto de renda na fonte. Tudo bem, dá para entender. Aí você vai falar, não, eu queria pegar dinheiro emprestado. Aí o 6,25, por exemplo, seu cheque especial de 6,25 vale 114,25. Né? Porque você analisa a taxa, você tem IOF, e aí, dependendo do dia, esse 14,25 pode até ser mais. Você pergunta, como? Quer dizer, o mesmo número, no mesmo local, que é no sistema financeiro, tem valores tão diferentes. Quer dizer, dependendo, eu posso fazer mais valores para vocês verem, mas dependendo disso, um é 23,6 vezes maior que o outro. É confuso se você tem que analisar valores. Agora, eu não tenho nada nessa mão, nada nessa manga, nada na outra. E olha aqui, esse é um extrato de um cartão de crédito desse mês, de uma mulher casada. Eu estou melhor casado do que ela. E aqui eu peguei a fatura do cartão dela. Isso, para alguém que tem doutorado em finanças, é difícil de entender.
eu vou querer saber qual que é a taxa de juros. Né? Uma pergunta simples, qual que é a taxa de juros? Não devia ser é que nem a pergunta que eu fiz para o Elô. Não dá para saber. Você vê que tem, em 10 vezes aparecem 10 taxas diferentes. Se vocês olham do lado esquerdo, para quem está olhando, parece 15,40 ao mês, 471,26, 16,11 ao mês, 515,12, 14,08, 396, 12,9, 337, 5,99. Qual que é? Espera um pouquinho, quer dizer, isso é resíduo da época da inflação alta, que é um negócio que ninguém entende. Quer dizer, se eu fosse ter que decidir com isso, é impossível entender. Né? Quer dizer, muitos dados não quer dizer muita informação. E tem mais. Esse é um outro exemplo, a nota de crédito do Banco Central do Brasil. Aí ele põe taxa do rotativo, 318, taxa do parcelado, 175. Aí eu vou perguntar para a Vanessa Mateus. Entre 175, a média, e 318, tem que ser algum valor entre os dois. Concorda, Vanessa? É óbvio, não, é 65,9. Aí você pergunta, mas como é que é isso? Não, é verdade, isso entra no site do Banco Central. E aí eles falam, não, porque pagamento à vista também é operação de crédito. Bom, usando esse tipo de raciocínio, então TED também é, DOC também é. Aí eles podiam pôr tudo isso, aí a inadimplência do crédito aqui no Brasil ia diminuir bruscamente. Né? Aí outra, esse é o Estadão de quinta-feira passada, 30 de setembro, mostrando que quando você começa a ter um processo inflacionário, todos os preços distorcem. E aqui mostra que o mesmo item chega a variar mais de 500% dependendo do lugar que você compra. Né? Quer dizer, você tem quando vale pesquisar preço, é justamente quando começa a subir essa inflação, que alguns lugares demoram mais para reagir que outros. Mas a mensagem importante, quer dizer, além de você ter inflação, problema, você tem problemas adicionais, essas adaptações ao ambiente inflacionário. Como é que você se adapta financeiramente? Você tem dois conjuntos de adaptações. Um é a dolarização e outro é a indexação. Como é que funciona a dolarização? Você começa a usar o dólar. Né? Você faz conta em dólar. Na época da inflação alta, tinha algumas consultorias que eram em dólar. Quer dizer, a gente combinava que era tantos dólares, aí chegava no dia que eu tinha que emitir a nota fiscal, eu emitia a nota fiscal. Na época era mais recibo que você emitia. Emitia o recibo, tanto, pá, fazia, eles pagavam no dia. Né? E você ou punha em dólar, ou punha numa conta remunerada, ou comprava alguma coisa, né? Mas não deixava o dinheiro parado. Mas é uma adaptação. Muitos países usam dólar como moeda. É uma adaptação. E a outra é a indexação. Você pode usar índice de preços, você pode usar correção por custos, ou você faz como na intermediação financeira, que você indexa tudo. Índice de preços, você tem uma ideia, o primeiro índice de preços no Brasil foi em 1939. Depois, em 1944, você teve o GPDI e o IPCE-BR. Em 79, você teve o INPC, depois, o ano seguinte, o IPCA. Depois, quando a inflação ficou mais alta, você teve o IGPM e o IPCA-15. O IGPM e o IPCA-15 são, respectivamente, iguais ao IGP e ao IPDI. É a mesma amostra de dados que eles deslocam 15 dias para ter o resultado antes. Né? Agora, isso são índices de preço. Você pode fazer índice de preço, por exemplo, de automóveis, e índice de preço de imóveis, você tem um monte de índice de preço. Índices de inflação, que é outro animal. Um é índice de preços e outro é índice de inflação. Índice de inflação da cidade de São Paulo, IPC-FIP. Índice de preço de algumas capitais, o IPC-BR. O INPC e o IPCA são índices de inflação abrangentes. O INPC para poucos salários, reflete, eles chamam inflação dos mais pobres, e o IPCA 15, que mede a mesma coisa,
mede de 1 a 40 salários mínimos, representa a inflação média de 90% da população brasileira. Você teve toda uma discussão em 99 de qual que deveria ser o índice de inflação no Brasil. Você analisou todos os índices e chegou à conclusão que o que melhor representa, o mais objetivo, é o IPCA. O IGP foi importante em 1947, uma época que não tinha absolutamente nada. Mas hoje mede nada com coisa segunda. Tem 10% do Índice Nacional da Construção, 30% do índice de inflação e 60% de preços por atacado. Nada com coisa nenhuma que ele mede. Então, se você fizer estudos de volatilidade, de uma série de fatores, mostra que é um índice que teve sua utilidade nos anos 40, 50, até os anos 60, quando você começou, o IBGE começou a calcular o deflator. De lá para cá, é um índice que é subsidiado, por isso que persiste ainda, tem alguns contratos, mas eu acho que é um índice que não mede nada e posso depois aprofundar um pouco mais. A segunda coisa é que índices de preços não convergem. A inflação da Carolina é diferente da inflação da Elô, é diferente da inflação da Vanessa. Fala, Carolina. Perdão, professora, achei até que eu iria dar a palavra no final. É que, na verdade, eu até pedi essa palestra por conta disso. Não sei se o senhor vai falar disso mais para frente ou não. Mas o que eu queria saber é se os índices são muito utilizados nos contratos, né? Agora estão mudando, inclusive, o índice, porque um dos índices aumentou demais. Atualmente estão usando, por exemplo, o IPCA nos contratos de aluguel. O fato dessa utilização dos índices nos contratos faz com que eles aumentem ou não tem nada a ver? Eles só são realmente medidos por conta da inflação? Se eu entendi bem a pergunta, você deveria ter um índice de inflação só. Ou você mede o peso em quilos, ou em gramas, ou em arroba, ou em libras, né? Você não pode medir de um jeito... Por quê? Porque você provoca descasamentos. Se meu salário é corrigido pelo INPC e meu aluguel pelo IGPM, então você vai ter diferença sempre. Então, você deveria ter um índice só. Isso foi mais ou menos consolidado em 1999. A inflação brasileira é o IPCA. Você usar diferentes índices, você está dando perdas para alguns e ganhos para outros, que não precisava, é uma arbitrariedade. Não existe um índice perfeito de inflação. A inflação para você, que você gosta, teu marido gosta de cerveja, é diferente da inflação da Elô, que o marido dela gosta de vinho. Se a cerveja aumenta, a tua inflação aumenta, mas se o vinho aumenta, não afeta em nada você, e vice-versa com a Elô. Então, a inflação tem, de maneira geral, o índice que tem menos volatilidade, que é mais abrangência, é o IPCA. Sabe, isso, assim, eu não entendo como, a hora que começaram a descolar, não foi feito, todos os contratos são IPCA, ponto. A inflação é IPCA. Ou é INPC, vamos ver, de alguma maneira, favorecer os mais pobres. Mas você quer medir inflação, você quer fazer cálculos, IPCA. Todos os trabalhos econômicos de variação do tempo usam IPCA, depois de 80, é um índice que só está desde 80. Não sei se está respondido. Entendi, professor. Aqui eu pus alguns índices mais usados. Então, imagina que um Fernando qualquer, tivesse R$100 em julho. Aí, se ele corrigisse R$100 pelo dólar, ele teria R$514 agora, né? Se fosse corrigir pelo IPC da FIP, ele ia ter R$590 agora. Se ele fosse corrigir pelo IPCA, ele ia ter 685. Se ele fosse pelo INPC, 709. E pelo IPC Brasil, 725. Esses são os 4 índices mais comuns. Você podia falar em cesta básica. Cesta básica não é índice de inflação, é um índice de preços de uma cesta. Aí, se tivesse pelo IGPDI, IGPM, teria 1.166 ou 1.184.
Se ele corrigisse pelo preço de atacado, teria 1.417. Se corrigisse pelo salário mínimo, que era muito usado, 1.698. E seria a Selic, ele teria R$6.000 agora. Quer dizer, tem que ver que índice... que índice de correção. Como eu falei para a Carolina há pouco, IPCA é o índice de inflação. Se eu estou querendo medir inflação, perda de poder da moeda ao longo do tempo, é IPCA. Não tem coisa. Se você quer usar outra correção, preço da banana no Carrefour, pode pôr. Preço de sorvete Häagen-Dazs também pode pôr como índice de correção. É legal. Acredito que seja legal você fazer isso. Mas se é para medir perda de valor ou ver o que é justo, é o IPCA. Aí, no sistema financeiro brasileiro, ele fez uma coisa diferente. Ele indexou tudo ao CDI. Então, você hoje, no sistema financeiro, você tem, quando você faz uma aplicação, é CDI, tanto por cento do CDI. Quer dizer, é uma moeda, é um real que todo dia muda de valor. Você pega dinheiro emprestado, também corrige pelo CDI. Isso é bom para o sistema, porque o sistema capta e vende em CDI. Se o CDI sobe receita e sobe despesa. Se o CDI cai, sobe, você não tem risco de taxa de juros. É ruim para as empresas, porque as empresas não conseguem captar, vender em CDI, cobrar dívida em CDI, você usa o real. Mas, por um lado, deu solidez ao sistema financeiro e evitou a dolarização, por outro lado, fragiliza todas as empresas. E a pergunta, como corrigir dívidas? Quer dizer, imagina que a Carolina pede, eu tenho um processo, vamos fazer um caso diferente. Vamos supor que um tal Fernando qualquer empresta R$100 por uma tal Vanessa, assim, coincidência os nomes, né? Aí e a Carolina tem que decidir quanto que a Vanessa tem que devolver para o Fernando. Então, aí começa. Primeiro, os valores históricos. Quer dizer, essa confusão que eu mostrei naquela fatura de cartão de crédito acontece. Se você quiser enrolar, dá para enrolar muito bem, né? Porque você põe agora as datas, mistura, põe tudo no texto, né? Pronto, você faz uma salada. As pessoas normalmente têm preguiça para ler a fundo e mais ou menos vai. Não, põe valor histórico. Que data, o que era? Era dólar, era real, era uma coisa, quer dizer, valor histórico com data, quer dizer, cada valor com a data correspondente. Então, essa é a primeira recomendação que você tem que fazer, né? Se possível, numa planilha limpa, ou num texto limpo, datas e valores, datas e valores. A segunda coisa, faz o fluxo de débitos e de créditos. Põe o que entrou e o que saiu. Vamos supor que, nesse exemplo que eu dei, o Fernando entregou R$100 para a Vanessa no dia 30 de setembro de 2001. Passaram-se 10 anos, no dia 30 de setembro de 2011, a Vanessa devolveu R$100 para o Fernando. Pegou 100, devolveu 100, não deram mais nada, né? Passaram só 10 anos. Aí, o que acontece? Vamos definir como é que a gente vai medir o dinheiro no tempo. 100 anos, R$100, 20 anos atrás, não é a mesma coisa que R$100 hoje. Então, o que eu faço? Eu tenho que definir. Como é que eu vou medir os R$100 no tempo? O IPCA, que eu acho que é o melhor, juros, IPCA mais juros, salário mínimo, né? Quer dizer, era tanto por cento do salário mínimo, agora é tanto por cento. Dólar, eu ia gastar meu dinheiro fora, ou qualquer outro índice, né? Você define a régua, né? E uma régua só, não pode ter duas réguas para medir. Eu vou ver quem pesa mais, se eu ou a Marta. A Marta põe a balança em libras para mim e ela põe em quilos. Eu vou pesar 3 vezes mais do que ela sempre, né? Então, é uma balança só, uma régua só, né? Lembra que a régua já tem algumas imperfeições. Você põe réguas diferentes, você não consegue fazer nada, né? Aí define a data base, quer dizer, quando você fixa a régua, você fala que dia que eu estou medindo todo. Nesse exemplo, eu vou usar a data
30 de setembro de 2021, né? Que foi quinta-feira passada. Mas você tem que definir a data base. Você pode trazer todos os valores para uma data só, né? Porque senão, mais uma vez, você vai estar medindo laranja com banana. Não. Ou só mede em laranja, ou só em banana, ou só em maçã. Quer dizer, uma data base, e o dinheiro vale diferente. Mesmo quando você pega estatísticas econômicas, eles põem dólares de 1999, dólares de 2015. Você sempre tem, quando você corrige inflação, deflação, você põe sempre a data da moeda. Quer dizer, não basta só ser real. Real de 2021, real de 2018, que for. Aí eu passo 3. Eu sugiro médico em PCA, né? Então, vamos ver aqui a nossa dívida. Os R$100 em 2001, em 30 de setembro de 2001, equivalem a R$335 hoje. R$100 em 30 de setembro de 2011, quando a dívida foi paga, equivale a R$177 hoje. Então, nesse caso daqui, a Vanessa deve para o Fernando R$158. Você vê, se não tivesse inflação, já tinha quitado a dívida. Se tem inflação de IPCA, os R$100 que ela demorou 10 anos para pagar, passaram-se mais 10 anos, tem que pagar R$158 a mais. Isso seria, eu diria, sem juros, sem nada, como você deveria corrigir. Aí você fala, não, vamos fazer mais 2 cálculos, para vocês verem a diferença. Juros de 1% ao mês, se for juros de 1% ao mês, como é que eu faço o cálculo? Com 1% ao mês sem inflação, hoje equivale a R$1.089. R$100 em 30 de setembro de 2011 equivale só a R$30. Então, agora, em vez de IPCA, a Vanessa tem que pagar R$759 para o Fernando. Você vê, eu mudei o critério de correção e mudou o valor. Aí eu faço o cálculo com juros e IPCA. Se for juros de IPCA, os R$100 de 2001 equivalem a R$3.650. Os R$100 de 2011, 585. Então, nessa conta, a Vanessa deve para o Fernando um pouquinho mais, R$3.065. Você vê como R$100, dependendo do que você faz, se você junta os 4 cálculos, pode valer, aqui está o resumo dos 4 cálculos, pode não valer nada, né? Fala, não vou cobrar juros, pode valer R$158 se for só inflação, R$759 que é juros e R$3.065 se for juros e inflação. 1% ao ano, quer dizer, todo mundo fala 1% ao mês, é um absurdo de alto. Quer dizer, a economia vai crescer esse ano 5%, os outros anos 2%, 3%, quer dizer, o juro devia estar nessa casa, 3%, 4%. Quer dizer, é só 1% de juros ao mês. Totalmente esquizofrênico. Quer dizer, é uma taxa abusiva, 1% ao mês. Que dirá 6,5%, 6,25% como eu ao ano, ou coisas ao mês, que eu dei exemplo do cheque especial. Quer dizer, então, não tem muita racionalidade. Quer dizer, nenhuma empresa consegue gerar recursos nessa velocidade, nenhum cidadão consegue empregos. Acho que nem tráfico de qualquer coisa dá uma rentabilidade tão alta. É um absurdo isso, e mais absurdo ainda é como as pessoas se conformam com isso. Então, eu queria 4 observações. Primeiro, a inflação acabou. Quer dizer, nós não podemos continuar com essa mentalidade de 27 anos e 3 meses atrás. Acabou. Não tem que ter tudo isso. Na época fazia sentido. Com inflação 47% ao mês, você só olhava capital de giro, dinheiro para compensar a conta, mas isso acabou. Então, não pode continuar esse comportamento. Esse exemplo que eu dei do cartão, que devia ser cidadão, teu risco de crédito é tanto, teu custo do dinheiro é tanto. Imposto que por fora, não tem, é tanto. Eu vou no restaurante, vou
eu vou almoçar, está no cardápio, custa tanto, eu sei que tem 10% de serviço. Se eu quiser, eu posso também me recusar a pagar o serviço. Então, eu sei quanto que eu vou gastar. Agora, não pode ser que eu pague o almoço com cartão e precise rolar, não sei qual que vai ser os juros. Ou que não tem isso claro, que eu possa entender. Então, eu entendo o que vocês falam, eu não entendo muito os papos, ninguém pode entender, não são assim. Segundo, a moeda nacional é o real, não é o CDI, IPC. É real, é real. Pegou em real, paga em real, faz a conta em real, é o que o mundo inteiro faz, não tem nenhuma justificativa, a não ser que se você é mais esperto que o resto, cobra mais. O terceiro ponto é que você tem bons e maus pagadores e bons e maus credores. Você tem que ver um pouquinho, eu acho que nesse sentido os juízes têm uma importância muito grande, saber detectar quem está querendo realmente justiça, quem está querendo ser mais esperto que o resto, né? E aí eu daria 4 recomendações, se vocês fossem corrigir dívidas. Primeiro, simplifica. Se você não entende, não aceita. Eu, como professor, quando o aluno, na época, fazia um trabalho escrito, a letra feia eu não leio, eu devolvia. E não tem que ficar interpretando, não tem que ficar interpretando letra, né? E eu acho que assim é obrigação de fazer bem feito, apresentar claro, que você entende o raciocínio perfeitamente as coisas. Se você não entende, não aceita. Fala isso, devolve. Não sei se pode devolver petição, mas devolve. Fala não. A segunda coisa, faz um roteiro. Eu fiz o roteiro. Passo 1, valor histórico. Passo 2, coloco o fluxo. Passo 3, vê com o IPCA para ver qual que é o valor no tempo, né? Então, eu faria sempre o mesmo roteiro. Eu, quando faço exposições de conjuntura, ou quando tenho que analisar alguma coisa, um roteiro antes ajuda muito, porque aí você não deixou nada de fora, você cerca por todos os lados. O terceiro conselho é a primeira lei do bancário. Quando eu fui trabalhar em banco, na segunda semana, eu contei já para vocês, né? A história que o número 2, um banco de 15 mil funcionários, que ainda está aprendendo, perguntava se eu sabia a primeira lei do bancário. Óbvio que não sabia que bancário tinha lei, mas aí ele faz, um faz, outro confere. Confere as contas, vê. Se você confere, se você está acostumado, se você lê número, sempre tem erro. Uma vírgula a mais, a vírgula fora de lugar, sabe? É sempre bom conferir coisas. Simplifica o roteiro, confere. E o último é olhar com os próprios olhos. Tem um ditado que diz que olhar não é ver, que quase todos os olhos olham, mas poucos olhos veem. Eu vou dar um exemplo de uma juíza que é muito boa juíza, muito boa, que num caso de um cidadão tinha comprado um Fusca, não pagou as prestações do Fusca, mandato de busca e apreensão, não acharam o Fusca, e o processo ficou lá parado. Aí o processo voltou e a conta do cidadão era ou apresenta o Fusca ou paga R$1 milhão. Opa! Essa juíza falou, o cara financiou um Fusca e agora estão cobrando uma Ferrari? Isso está errado, né? Quer dizer, ela falou, não preciso ser financista, nem economista, nem nada. Tem alguma coisa errada nisso. E tem muitas coisas erradas. Então, minha recomendação é sempre vê, olha para trás um pouquinho e faz isso. E, como eu disse, estou à disposição para perguntas. Já teve uma pergunta que vocês me fizeram. Então, alguém me perguntou sobre o enterrar as garrafas, foi isso, né? Então, eu vou contar a história. Na década de 30, você estava com uma recessão muito grande, né? Então, você não tinha como estimular a economia. Na época, se acreditava que o mercado se ajustava sozinho. Aí o Keynes foi um cara sensacional, tanto na vida pessoal como em várias coisas.
ele também foi um dos padrinhos do Bretton Woods. Ele falou, se vocês pegarem garrafas, puserem dinheiro dentro e enterrarem elas no lixão, o que vai acontecer? Quem tiver desempregado vai no lixão pegar a garrafa, né? Aí você vai no lixão, tira a garrafa, e aí pega o dinheiro e começa a gastar. Você começa a gastar, as lojas começam a vender, os estoques das lojas caem, elas fazem encomendas para fábricas, as fábricas começam a produzir mais, produzindo mais elas têm que começar a empregar, empregando mais, e aí isso seria uma maneira de reativar a economia. É isso. Dúvidas? Zé Roberto, Tereza, Márcia? A gente tem visto hoje, posso perguntar, acho que não tem ninguém com a mão levantada. A gente tem visto hoje os contratos sendo renegociados com muita frequência para trocar o IGPM pelo IPCA. O IGPM, de fato, atinge uma cifra que tornou alguns contratos inviáveis, seja de locação, seja outros tipos de contrato, e algumas pessoas, inclusive, têm feito isso espontaneamente, amigavelmente, sem necessidade de recurso judicial, essa troca. É possível dizer que o IGPM não é adequado para determinados tipos de contrato? Não estou nem falando legal, que o senhor já falou, se quiser escolher o preço da banana para corrigir, pode escolher o da banana para corrigir, então a gente sabe que é legal. Mas é possível eu dizer que alguns contratos deveriam permanecer no IGPM porque ele é mais adequado, ou isso é bobagem, o índice é livremente escolhido sem que isso influencie na justiça da evolução daquela dívida? Eu não entendo mesmo como é que o IGPM e o IGPDI sobrevivem até hoje. Eu não entendo. Quer dizer, eu acho que não é um problema que ele subiu muito, é um problema que é um índice ruim que não corrige nada. Sabe? Se nós estamos repondo o valor da moeda no tempo, se escolhe um índice de inflação. Eu não sei se pode fazer um pedido para falar, olha, fazer um laudo, o IGPM não é um índice de inflação, né? Fazer um texto curtinho, não, o índice de inflação não vale. Ou não tem, como é que chama pareceres qualificados? Como é que chama antecedentes qualificados? Fazer uma coisa assim e que acaba com o problema. Mas e por que os contratos de locação, então, foram todos atrelados ao IGPM? É praxe? É simplesmente praxe? São três coisas. Primeiro é tradição, que era o primeiro índice, então é um índice mais antigo. Na época não fazia tanta diferença, porque a inflação era baixa, né? Na época de inflação alta, qualquer que fosse o índice, a inflação acabava ganhando, não fazia também muita diferença. Agora faz diferença, né? Segundo, é um índice que era financiado pelo sistema financeiro, né? A Febraban, Bima, todos esses financiam, não sei se ainda financiam. Na minha época financiavam. Eu achava que tinha que parar já há um tempão com isso, né? Quer dizer, isso não é medida de inflação, é um índice geral de preços, o próprio nome diz. Então, eu faria um parecer e acaba com isso. É IPCA, ponto. Né? Se quiser, se é por outro motivo, põe preço da banana, aí tudo bem. Mas se é por um índice de um contrato de aluguel, sabe, para você proteger tanto o devedor quanto o credor, sabe, uma coisa razoável, IPCA. Eu acho que a ordem é Cássio, Carolina, Raimundo e Osmar. Tá bom? Apesar que eu gosto mais da Carolina que do Cássio, que não conheço, mas Cássio é primeiro. Boa noite, Oi, professor. Cássio. Tudo bem? Tudo Parabéns bem. Aí pela palestra. Professor, uma discussão grande que tem hoje é a respeito dos juros de mora. O Código Civil estabelece no artigo 206 que os juros de mora serão aqueles praticados para correção do crédito tributário. Então, hoje seria a taxa Selic. E o STJ está discutindo se aplica a taxa Selic ou seria 1% ao mês, aplicando o Código Tributário Nacional. Pela palestra do senhor, o senhor falou que 1% ao mês é super alto. Eu queria ouvir a opinião do senhor aí, se a taxa Selic deveria ser
uma referência para juros e mora, correção monetária? Eu sei que da Selic é composta de correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios. Então, essa opção do legislador por adotar a taxa Selic como juros e mora, o senhor entende aí que seria mais correto? Deveria ter ser fixado na lei uma taxa de juros e mora, isso poderia ser livre entre os contratantes? Qual a opinião do senhor? Obrigado. Se eu fosse um banco, capta e vende dinheiro. Então, compra dinheiro e vende dinheiro. Então, Selic seria a mesma coisa. Desde o Plano Real, a Selic aumentou 10 vezes mais do que a inflação. Não faz sentido. Juro, não tem nenhuma atividade que renda 1% ao mês. Não tem. A economia como um todo cresce em média esse ano 5%, porque está recuperando o ano passado, e 2,5%, 3%, quer dizer, o juro 12%, não faz sentido. Eu acho que é um absurdo esse 12%, acho um absurdo a Selic, corrigir com índice de taxa de juros. Selic é serviço de liquidação e custódia, é o custo que o banco... Quer dizer, quanto pior a economia, né, ele sobe mais os juros para pisar o freio, ou pôr o freio, mais a dívida vai corrigir, quer dizer, quanto pior, ele vai explorar mais. É um absurdo isso. Eu não sei como isso acontece no Brasil e não entendo como os empresários não se revoltam contra isso. Eu não entendo. É dessas coisas que alguns falam de alguns escândalos, mas... E, além disso, tem multas, Cássio. Quer dizer, juros, Selic, multas. Então, eu acho um absurdo, não devia ser assim. Não entendo por que nada é feito a respeito. Tudo bem, Cássio? Respondi? Quem cala, consente? Sim, sim. Então, pronto. Carolina, Raimundo, Osmar e Obrigado. Zé Roberto. Grande Zé Roberto. Então, professor, aqui a minha dúvida está junto aqui com a Vanessa ainda, com aquela minha primeira pergunta. A gente sabe que a inflação tem várias causas, né? Muitas coisas podem fazer com que a gente comece a ter inflação. E o que eu não consigo atinar bem e... Tudo bem, tem a escolha do índice, né? Você já explicou que se pode escolher o que quiser. Mas o fato de se escolher um índice ou outro, isso acaba afetando a inflação? É isso que eu fico pensando. Né? Se a escolha, por exemplo, do IPCA, que parece ser melhor, parece que o próprio IPCA, lógico, a inflação está aumentando, já aumentou muito. A gente já está recebendo pedidos de revisão de contratos que estão já fixados no IPCA, que já é um índice que era muito menor, aumentou 4 vezes já do que era. Aí eu fico pensando, aumentou tanto assim a inflação? O fato de começarem a usar esse índice acaba, sabe, é coincidência? Ou gera algum efeito? O fato da escolha num determinado índice afeta a inflação ou não, entende? Tá, não causa inflação, primeiro. Segundo, podemos falar sobre inflação, mas tanto faz qual que é a causa da inflação. Juiz e vocês me mostraram muito bem, estão preocupados com justiça. Se não tivesse inflação, nesse exemplo que eu dei hipotético de Fernanda Fernando e Vanessa, às vezes você tem que falar, olha, sabe, você me deu um exemplo muito bom do estacionamento na recessão, que o cidadão ficou vazio. Às vezes você tem que tomar algumas decisões e fazer justiça. Né? Algumas coisas são ineficiência. Por exemplo, se você põe um farol de trânsito num lugar que todos os carros ficam parados, você ajuda, você põe uma regra, quando está verde para um lado, 3 minutos 3 minutos outro. Você dá mais eficiência. Quando você tem inflação, você perde em eficiência. Quando você tem muitos índices, você perde mais eficiência. Então, e quando o exemplo do Cássio, o fato da pessoa cobrar muito da pessoa que está com atraso tributário, você inviabiliza dezenas de milhares de empresas, né? Então, eu acho que, primeiro, usar IPCA não causa inflação, a inflação está sendo mal administrada, o Banco Central
desde o começo está sendo alertado de que a inflação vai subir. Esse mês, agora nos próximos dias, vai sair a inflação de setembro, vai passar os 10% de novo, vai passar os 10%. É um absurdo, a meta de inflação é 3,75%, está quase 2 vezes acima do teto da banca. É um absurdo, uma falta de, uma inépcia, tem instrumentos que não usa, e aí o crédito está subindo, a inadimplência está subindo, ele devia brecar rápido, não faz, então é ruim isso para todos nós, mas acho que a pergunta que você fez para mim, e eu conversei com a Eloá também, a gente tem que ver como é que a gente corrige. Isso foi o objeto, né? Tudo bem, Carol? Entendi, professor. É só... Se você pôr o som, usa Libras, por favor. Perdão, não. Era só, minha dúvida era isso, se mudar de índice adiantava, né, ou se ia acontecer de seguir aumentando, mas, na verdade, então, não tem nada a ver. A questão não tem nada a ver. Realmente é resolver e ter um índice só. Perfeito. É que nem pesar. Se eu aumento o meu peso, tanto faz, se é porque eu tomo muito cerveja ou qualquer coisa. Mas o fato é, aumentou, então uma balança só, né, para todo mundo da casa. Assim, em libras, quilos, arroba, o que for, mas uma balança só. Raimundo Cantuária, you have the floor. Okay, thank you, Professor. It's a good lecture. Thank you for the night. Professor, agradeço muito a sua palestra e os meus cabelos brancos já denunciam que eu vivi o período da hiperinflação. Eu vivi a época do Decreto-Lei 7661, em que muita gente ficou rico com os processos de concordata, porque as dívidas não eram atualizadas monetariamente, e aquilo que o avô do atual presidente do Banco Central falou se confirmava. A correção monetária é um instrumento muito precioso para um país subdesenvolvido. A minha dúvida reside justamente nisso. Nós estamos discutindo aqui uma maneira de trazer no tempo o valor da moeda, que foi corroído pelo fenômeno inflacionário. E nós deixamos de lado a responsabilidade do grande causador disso. Ninguém imprime dinheiro. Quem imprime dinheiro é o governo. O senhor acabou de dizer que o Banco Central ficou muito acomodado em verificar como a inflação está galopando e não tomou nenhuma medida, nenhuma providência. Eu pergunto, seria esperado de algum empresário, eu não quero saber se o empresário é do setor imobiliário, do setor bancário, se ele é do setor industrial ou agronegócio, ninguém vai vender a sua mercadoria por um preço inferior do custo do maior valor que a gente tem para medir o preço das coisas, que é o dinheiro. E quem dita o preço do dinheiro é a política monetária do governo. Então, se a gente só ficar fixado na ideia da correção monetária, seja lá o nome que se der, que os índices apenas refletem aquilo que já existia, e pelo seu histórico a gente vê que desde 1939 já havia essa preocupação de colocar o valor do dinheiro no tempo, nós não vamos resolver esse problema. Quer dizer, quando vê o Plano Real, a lei do Plano Real acabou com a correção monetária. Não se falava, se dizia apenas, havia uma referência à atualização monetária. E hoje nós estamos, não numa hiperinflação, evidentemente que ainda não,
mas nós estamos num processo galopante em busca dela. Não tem como a gente mudar essa realidade do mercado. Quem dita o preço disso tudo é a política monetária do governo. Ou está muito fora da realidade esse meu pensamento? Olha, eu acho três coisas. Primeiro, correção monetária, na época da hiperinflação, fazia sentido. Depois que acabou, quer dizer, você nem modernizou o sistema financeiro, você continua ainda taxa mês, taxa ano, quer dizer, foi um plano incompleto. Quer dizer, essa questão da intermediação financeira e da indexação não foi feita ainda. Ninguém não faz. Então, você deveria ter corrigido isso. Segundo, o Banco Central deveria ter começado, como a inflação sobe, como frear um carro numa descida. Você tem que frear de uma vez, você não pode frear devagarinho. E ele não fez isso. Aí está com um monte de coisas assim. O mais importante, que estabilizar câmbio, que ele consegue fazer outro regime cambial, estabilizar preço, não está fazendo. Então, agora você vai se defendendo. Cada um se defende como pode. Quer dizer, todo mundo quer ganhar o máximo. Sobre um comerciante, ele pode, como eu falei, o caso do supermercado, ele pode comprar por 10 e vender por 9, dependendo do fluxo de caixa. Com inflação alta, você consegue fazer isso. Mas não é o caso. Por que o Brasil está crescendo menos que o resto do mundo? Justamente porque a gente não corrige algumas coisas que devem ser corrigidas e nós nos adaptamos ao mundo. Quer dizer, tem uma definição que eu gosto, que diz que a obsolescência, quando a mudança externa é maior que a mudança interna. O mundo está avançando, está mudando, e nós ainda estamos com indexação, sabe, coisas que dá para resolver, não é? Juros de 1% ao mês, eu acho um absurdo. Cheque especial, assim, a 400 e pouco, acho que outro dia estava vendo o juros da Caixa, cheque especial, 400 e pouco ao ano. Com a conta do IOF, eu duvido que haja uma pessoa, mesmo bancários não sabem fazer essa conta direito. Bancários, né? Gente que trabalha em bancos. Então, eu acho que nós temos que corrigir isso, e acho que muito está na mão de vocês. Vocês conseguem corrigir muitos erros, né? E a vontade de corrigir esses erros é algo que me estimula muito, né? A vontade que vocês mostram em corrigir essa realidade. Respondi, Raimundo? Respondeu, professor, mas a gente tem que cobrar mais de quem é responsável ou irresponsável por essa política monetária. Porque, na realidade, o senhor veja quanto tempo demorou antes de haver alteração legislativa, quando eu falei do Decreto-Lei 7661, para se atualizar monetariamente a dívida do empresário que entrava com pedido de concordata. Concordo. Um entra, um demanda, tá? Mas esse problema da moeda, do valor da moeda, é um problema tão antigo quanto a própria história da civilização. Não! Tá? Na época da Mesopotâmia, havia uma cidade-estado chamada Esnuna, que antecedeu 500 anos Hammurabi. E os historiadores só descobriram o motivo pelo qual os exércitos de Hammurabi tomaram conta dessa cidade-estado, porque havia um fenômeno econômico da hiperinflação, e em razão desse fenômeno da hiperinflação, havia uma desagregação social e um esgarçamento do tecido social. Isso é um problema muito mais sério do que apenas se limitar a uma questão de número. E eles copiaram as leis de Esnuna, e hoje nós conhecemos o Código de Hammurabi, que é uma cópia de 500 anos que já existia numa cidadezinha entre o Rio Tigre e Eufrates, a 80 quilômetros de Bagdá. Deixa eu falar. O Código de Hammurabi
você teve a moeda, assim, você teve altas generalizadas de preços. Inflação como um fenômeno recorrente não existia na história. Você teve algum, por exemplo, você tem até escritos depois das guerras napoleônicas, tudo. Mas, de maneira geral, estabilidade de preços nunca foi um issue, enquanto você, de alguma maneira, estava baseado em metais. Né? Você Não, teve alguns casos. Agora, Raimundo, deixa eu só continuar com o Osmar e o coisa. Depois, pois se não. quiser, a gente pode marcar um dia para continuar, tá bom? Tá bom, não, eu agradeço. Osmar Marcelo com 2 L's. Vamos lá. Tudo bem, professor? Tudo Professor, bom? nós estamos enfrentando algumas situações no judiciário, como pedidos de revisão de alguns contratos, não é? Notadamente em relação à locação aí por causa da pandemia, tal. Então sempre vem a argumentação em relação à necessidade de revisão. E em cima disso também vieram os pedidos de revisão dos índices, né, do IGPM e tudo mais. E o senhor hoje o senhor nos abriu os olhos aí para uma questão interessante, que eu venho primeiramente agradecer, que eu acho que é mais um fundamento para ser lançado em sentença mesmo. O senhor falou, nos chamou a atenção para a questão da constituição, de como é constituído o índice, né? O senhor falou, salvo engano, do IGPM. O senhor brincou até que falou que ele liga nada, mede nada com coisa nenhuma. Salvo engano, foi do IGPM que o senhor falou, né? Eu só dei uma pergunta absolutamente singela e seguida desse agradecimento, porque isso realmente é interessante a gente pensar sob esse prisma, né? Falar assim, tá, você elegeu esse índice no contrato, mas por quê? Se a gente vai revisar ou não, né? E às vezes esse índice realmente não tem nada a ver, pelo menos com aquela atividade. Então, a questão que eu coloco eu pediria alguma dica de site, não sei se é no Banco Central mesmo, onde que eu verifico a constituição desses índices. Porque, às vezes, é interessante a gente explorar um pouquinho a título de fundamentação, como é constituído esse índice. Seria interessante isso, a gente se aprofundar um pouquinho nessa situação. E uma segunda questão que não tem nada a ver com essa questão da correção monetária, o senhor disse que a gente precisaria modernizar nosso sistema, não é? E claro que eu não sou versado em economia, um pouquinho graças ao senhor, mas eu fico imaginando como que se daria essa atualização, esse upgrade aí no nosso sistema, se eu não usar um sistema de atualização em face à desvalorização. Qual que seria um sistema viável? São essas duas questões. A primeira coisa, de GPM, eu posso te passar um texto, posso passar para a Vanessa, para passar para todo mundo, a composição do índice. Segundo, posso até escrever um parágrafo falando que GPM é um índice geral de preços que combina 10% preço consumidor, 10% custo da construção civil, 30% consumidor e 60% preço de atacado. Não faz sentido você corrigir um aluguel por isso. Você faz por um índice de inflação. Tanto o dono do imóvel recebe a renda, como o devedor, o locatário, paga com isso. Quer dizer, é o que faz sentido. O judiciário faz justiça. Se o cidadão escolheu errado, se eu vou no restaurante e vejo uma foto de um prato e vem outro, eu falo, doutor Osmar, corrija aqui, fala, né? Não, você tem que corrigir, é uma distorção da realidade. Juros de 1% ao mês é uma distorção, tem que corrigir. Esse é o ponto, né? Falar que o IGPM não é um índice de preços, eu te passo a ponderação. E por que é? Numa época, eu queria mudar isso. Eu achei que isso já tinha que ser mudado há 20 anos atrás, né? Fui voto vencido, né? Mas não, porque a desculpa é que um instituto independente, que o IPCA é do governo e o da FGV é privado.
Não tem nada a ver. Tem coisas do governo que funcionam bem, tem coisas que funcionam mal. Tem coisas do setor privado que funcionam bem, tem coisas que funcionam mal. O IPC da FIP é privado, ou é uma fundação, funciona bem, né? Então, tem coisas... Isso de que privado é bom, público é ruim, está errado. Tem bons e ruins dos dois lados, né? Então, sobre o GPM, não sei se respondi você, Osmar. Tá? Se quiser, eu vejo e passo para você, né? Eu agradeço, professor. Tá. Me dá uns dias só, tá? Não, perfeito, tranquilo. Eu tenho que acabar o livro, porque a Elô, nós vamos fazer... A Elô queremos conhecer a Elô pessoalmente, né? Iremos. Grande José Roberto Lopes Fernandes. José Roberto. Talvez, you have the floor, José Roberto. Eu gosto que... Tá mudo, né? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, Professor, primeira coisa, eu estou justificando aqui a minha entrada tardia na aula em prejuízo meu, né? Porque cada segundo perdido nas suas aulas, para mim, é de deixar de aprender, né? Então, mas foi do meu deslocamento, em razão do meu deslocamento de uma cidade a outra, presencial no fórum hoje, tá? Então, isso fica. E também registrar esse meu prejuízo aqui. E a primeira coisa, professor, é um prazer revê-lo também, né? Conversar com o professor. Observação que eu vi aqui, que R$100 por só a correção. E depois só som ruim, Zé Roberto. O aumento, eles... É mesmo. Começa do zero, não deu para entender, Zé Tá Roberto. Tá dando para me ouvir agora? Deixa eu tentar. Agora está. Ah, é? Professor, então eu vou tentar ser bem objetivo. Com relação aos juros, correção monetária, o Brasil, e aí vamos falar do Brasil, ele sempre demora muito, e aí falando do judiciário também, porque isso acaba sobrando, né, para o judiciário, em se definir essas questões. Por exemplo, o tema 810 do STF, que foi uma novela, requeriam até que suspendesse o processo, as coisas principais, o assunto principal de determinado processo para se definisse correção monetária e juros, enfim. E isso a gente percebe ao longo dos anos que acontece com frequência, tá? Então, se isso é um problema do Brasil, se há um interesse nessa indefinição, né? E se nos outros países, ou seja, se esses índices seriam umas jabuticabinhas postas aqui, né? Ou se essa dificuldade nos índices, se comparado a outros países, se existe tantos índices lá fora também para causar esse tipo de dificuldade a levar questionamentos diversos no judiciário. Desapropriação, até hoje, tem questionamento. Como eu disse, débitos tributários e não tributários, são coisas que o Brasil tem tantos anos já, né, já deveria estar definido. Então, se lá fora também, se o professor sabe, se tem esse monte de índices que gera essas discussões, tá? Não tem. Brasil só ganha da Argentina e da Turquia. Em número de índices, Brasil é campeão absoluto, é jabuticaba. Isso de usar taxa mês, taxa ano, único. A fatura que eu mostrei para vocês é um absurdo como isso sobrevive e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Todo mês aparece a fatura, ninguém só piora. Eu acho um absurdo. Eu acho que o Marcelo Fiore colocou... que a gente tem que se revoltar contra isso. Quer dizer, é uma coisa em que todos perdem, sabe? É um perde-perde, sabe? É como se, no caso do farol, põe regras, todo mundo sai ganhando. Põe menos regras boas, não é questão de mais ou menos regulamentação. Regulamentação boa, não é? É o único. Inflação, você mede no mundo inteiro,
uma medida de inflação, aqui a medida do IPCA, mas você tem todos esses outros índices. E minha recomendação para o Osmar, eu faço esse texto e passo para ele, mas por basta, sabe? E também viu que aquela história da Manzini, eu achei sensacional. Ela falou na classe, um Fusca não pode virar uma Ferrari, não faz sentido. Você compra um Fusca e tem que pagar uma Ferrari. Não precisa ser nem economista, nem advogado, nem nada, quer dizer, não faz. Está errado. Perceber um pouquinho, olhar e perceber. Mas é único, Zé Roberto, é triste, mas é único. Professor, só para finalizar, você que já está, mas é que parece que essa complicação ela vem sempre com alguma necessidade ou interesse típico aqui no Brasil, né? Assim muda, então assim, mesmo a gente querendo definir, daqui a 5 anos é capaz de surgir a questão de novo e tentar se definir de novo. E aí nós seguimos anos, né, atrás de anos, aí décadas atrás de décadas sem essas definições. Só isso, e lá fora então parece que não é dessa forma, né? Enfim. Não é dessa forma, eu assino embaixo, mas acho que a gente tem que tentar mudar, né? Fazer a nossa parte, né? Se a gente não joga papel na rua, não vamos resolver o problema, mas vamos fazer a nossa parte, né? Obrigado. Maria Laura, sabe o que eu fiz hoje, das 5h30 às 6h30? Você vai morrer. A mesma coisa que eu, corremos 10 quilômetros. Eu corri 14 hoje. Você ganhou, então. Você ganhou, Laura. Você me humilhou. Eu quis me humilhar. Obrigado. Na chuva, hein, professor? Na chuva. É bom, tira energia negativa a chuva. Com certeza. Comecei a semana de uma alma lavada. Professor, é um prazer ouvi-lo novamente, estar aqui com o senhor de novo. E eu só levantei a minha mão para a gente poder... Eu sei que o tempo já deve estar esgotando, só para a gente... Não me esgotou, Maria Laura. Quando a classe está aqui, o horário limite é meia-noite. Pronto, acabou. Então, Nem um minuto a mais. O que eu acho assim, importante para a gente pensar tudo, é o seguinte, porque essa troca de índices, lógico, isso só acontece porque a gente tem índices demais, que não medem a inflação, muitas coisas não medem nada com coisa nenhuma. E assim, é tudo uma coisa cíclica, porque é o seguinte, a gente pode ver, o senhor viu no quadro que o senhor mostrou, a variação da taxa Selic. Né? Então, o governo foi que começou isso tudo querendo, quando ele viu essa taxa Selic desse jeito, ela falou, eu quero os meus débitos, quero os meus créditos, quero receber com a taxa Selic. Aí vieram os estados, os municípios todos atrás. Na época que a TR começou, isso logo que foi com o plano Collor, a TR, que a TR era alta, que também não era uma atualização monetária, mas era o que corrigia a poupança e corrigia os contratos de financiamento, o que tinha de, vamos dizer assim, eram ações, assim, volume, uma coisa invencível, todos os mutuários do sistema financeiro da habitação querendo mudar o índice, que não quer a TR. Agora não, eu falo a verdade, todos os devedores, o que você quer? Eu quero um contrato que seja corrigido pela TR, porque aí eu estou numa posição super confortável. Então, essas coisas são cíclicas, porque o governo, mesmo na minha visão, o governo fica assim, não sabe o que fazer, muda, então a TR era uma coisa boa, porque era para remunerar os créditos, aí agora não, puxa vida, mas então a poupança, vamos baixar a remuneração da poupança, baixa a TR. Então, a gente fica sempre atrás, né? E é um absurdo, né? A gente vê esses processos da Selic, né? Da Lei 11.960, que foi revogada, então não pode ser a TR para corrigir os débitos. Então, vai ser o IPCA. Gente, são milhões de processos, assim, e a gente no tribunal readequações na sessão de direito público, mais de... Eu estou vendo a Renata Baião, que é a juíza da Fazenda também, é assim, gente, não dá, é absolutamente invencível, e se a gente contar para qualquer pessoa que lida com direito em outros países, não é possível que tenha essa discussão. Fala assim, juros e atualização monetária, ponto. Agora, nós ficamos, assim, tem processos que tem mais de 8 decisões para falar qual são os juros, qual é o índice de correção monetária. Então, é um julgamento atrás do outro. Então, é aquela, assim, a tragédia da justiça, no meu ver, ao cubo. Entendeu?
Então, por quê? Porque assim, é uma coisa cíclica. Nós estamos falando que a gente fala assim, os contratos de aluguel. Você imagina se há uma manipulação, porque há manipulação nesses índices, né, de alguma forma. Muda o cálculo do IGPM. O IGPM começa a ser bem baixinho, né? Aí o que vai acontecer? O locador fala, olha, puxa vida, não representa a inflação, então quero um índice melhor. Então, é sempre assim, quem quer pagar, não, quem tem que pagar quer o menor índice, quem quer receber quer o maior índice. E aí essa confusão toda de índice, quer dizer, eu assim, estou parecendo até monotemática também, né? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu escrevi no meu artigo, é o que eu realmente acredito. Você precisa, sabe, é uma coisa só e pronto, porque não é possível. Desse jeito a gente não vai para frente, de jeito nenhum. Eu concordo com você. Não é uma questão que o IGPM está baixo, está alto. É questão o que é certo. O que repõe o valor da moeda. Se é o IGPM, então é IGPM. Agora, a questão é que você não define. E esses índices de Banco Central, por exemplo, não vou falar o nome, mas hoje, por exemplo, a taxa Selic está 6,25, a inflação está 10. Juro real negativo, óbvio que isso pressiona a inflação. É óbvio, sabe? Se eu ponho... óbvio que isso está inflando preços de imóveis. A hora que virar, pá, nós vamos ter uma crise imobiliária. É mais do que óbvio. TR, não sei, quer dizer, o país é uma moeda, é uma correção. Poupança, historicamente, era 6%, um absurdo também. Quer dizer, você faz... você não tinha índices de inflação antes, mas você tem que pôr uma régua e acabou. Agora, eu acho que vocês, é uma régua só, acabou. Por que uma INCC para corrigir? Até o próprio governo para corrigir o teto dos gastos de INCC. O próprio governo não para e pensa, sabe? INCC e IPCA, não, é um só, acabou. Sabe? Então, eu acho que concordo com você 100%. Eu acho que essas confusões, quer dizer, e pensa você que contribuição você dá para o bem-estar do país e você fica resolvendo coisas que podiam ser já resolvidas, podiam ser resolvidas de uma vez, sabe? Você se sente idiota, sabe? Que você está fazendo uma coisa que não precisava ser feita, né? Exatamente isso, fazendo uma coisa que não era para fazer e você faz várias vezes a mesma coisa que não era para estar sendo feita. E você deixa de fazer outras coisas que você poderia fazer. É uma ineficiência total, concordo. Mas acho que, sabe, pôr no papel, reclamar, fazer. Agora vamos, a dupla agora, Baião, depois Mancini. Só complementando, fazendo um comentário, na medida em que todos os índices acabam apresentando uma distorção, porque nenhum deles representa a realidade, a gente acaba se tornando refém de uma prática que, no final das contas, nunca vai medir verdadeiramente a inflação e nunca vai trazer, né, dentro do conceito de juros, a remuneração do capital tal como ele deveria ser. E o pior de tudo é que, hoje em dia, a gente tem informação disponível e condições de fazer uma medição dessa inflação quase em tempo real. A disposição está toda online, a informação está toda online. Então, claro, tempo real seria um pouco de exagero, né, evidentemente, mas para fins didáticos, poderia sim ser diferente. Né? Então, a quem interessa ter essa confusão de índice? A quem interessa, aí no caso do público, né, levar essas discussões eternamente, e mesmo quando tem o repetitivo, discutir, rediscutir, vai, sabe, realmente é de enlouquecer, né? Pronto, não preciso fazer a pergunta, porque era exatamente o que eu ia perguntar. A quem já que é nocivo muita gente e ninguém põe fim, então a quem interessa? Gente, vocês são tão inteligentes. Ai, que lindos. A dupla é fabulosa, mas deixa eu só falar uma coisa a mais. Uma das coisas que acho que a Carolina colocou num processo, que às vezes o advogado ganha para brigar. Não, vai lá e briga. Vai lá e briga que você ganha. Vai lá,
sabe? E ninguém fala, espera um pouco, está fazendo perder meu tempo, sabe? E é um pouco, sabe, começar a pôr a régua, e eu acho que um pouco isso, né, no bom sentido, se revoltar no bom sentido, no sentido, vamos melhorar, vamos parar com isso, né? Eu vou fazer minha partezinha fazendo um texto para o Osmar, né? Falando que mede nada com coisa nenhuma, por que não usar o GPM? Mas é um pouco que cada um de nós tem que fazer, sabe? É tentar pensar, não jogar papel na rua, né? Né? Tá bom? Bom, gostei muito, estava com saudade de vocês. Agora, Renata Manzini, você quer falar alguma coisa ou só a mão? Acho que era A só a mão mão. que ficou, estou tentando abaixar aqui. Não, pode deixar. Tá Pronto, bom. consegui. Muito bom ver todos vocês. Um prazer grande e estou à disposição. Aqui tem from Osmar, o que você falou, Osmar, dos planos econômicos? Sim, o pessoal está comentando a questão dos planos econômicos, que a gente enfrentou assim, milhares e milhares, na verdade milhões, né, de processos envolvendo planos econômicos, e agora, ao final, o Supremo resolveu suspender, né? E é uma questão, vamos colocar, é complexo, mas, né, sei lá, não nos parece... Decide, que... né? Gente, vê Exato, só. olha, então não é para aplicar, aplica o que... Fala assim, é para fazer tal coisa, legal, tal. Porque, na prática, o que a gente está vendo hoje, né, é um estrangulamento, um sufocamento de idosos, principalmente, pessoal fazendo acordo em processos por valores muito inferiores ao inicialmente pedido, vai. Vou colocar Que assim. interessa? Essa demora toda. Aí essa Cadê, pergunta gente? Vem a pergunta, né? Por mais que A nós resposta da tenhamos Renata tá aí. pensado em relação a isso, né? Todos nós, acho que nós dedicamos centenas de horas na conferência de processos de planos econômicos, né? E daí, ao final, depois que a gente resolveu muitos casos até, estamos aí com essa fila aí paralisada com essa situação. Então, a gente estava desabafando aqui, professor, da questão dos planos econômicos. Deixa eu falar, eu era responsável pelo departamento técnico do Mercantil de São Paulo, Finasa, né? Então, quando veio o primeiro plano, então, assim, detalhes, quando o segundo plano ainda estava lá no banco, no departamento técnico. Quando veio o terceiro, eu estava num projeto da FIP, Banco Central, quer dizer, acompanhei os planos um por um, quando veio o plano Collor, um por um. E acompanhei do lado dos bancos e do lado dos consumidores. Quem ganhou dinheiro com os planos foram os advogados. Os bancos tinham argumentos que não usaram, eu até falei, era como que chama, o Ibis que estava lidando. Não, juridicamente eles já estavam bem. Eu fui explicar, né, não dispensaram. Do lado dos consumidores também tem argumentos que eles não exploraram, né? Quem ganha com isso? Advogados. A Veja uma vez publicou que estava um ex-Febraban lá na Veja, que os bancos iam perder 600 bilhões de reais, né? A conta deu 1% disso. Ninguém fala nada, ninguém fala nada. Quem vai ganhar com isso são os advogados. Os advogados ganham bem e continua. Quer dizer, o primeiro plano foi em 86, né? Nós estamos 35 anos depois, ainda discutindo, como você falou, demora para negociar, eles aceitam menos. É uma vergonha isso. É uma vergonha que ninguém fala, vamos pôr um basta nisso, né? Mas não, continua. E não é só nisso, quer dizer, esse livro que a gente está fazendo sobre a adimplência, que a gente percebeu que tem uma série de ineficiências que a gente pode corrigir e melhorar. Eu acho que é isso que vocês fazem, a gente vê, pôr e tentar ver o que a gente pode fazer para corrigir isso. Mas concordo com você, Osmar.
É frustrante, às vezes, algumas coisas que você vê aqui, né? Professor, agradecemos demais a sua disposição em vir aqui. Nós que temos aula, que já o conhecíamos, sabemos da sua didática, mas eu tenho certeza que os colegas que ainda não conheciam devem ter aprendido muito, e essa aula vai ficar disponível na página de vídeos da Pamages no YouTube por um período, para que a gente possa recomendar aos colegas que hoje não conseguiram estar aqui. Agradeço demais a Carol pela iniciativa, foi a Carol que teve a ideia, foi a Carol que convidou, foi a Carol que organizou. Então, obrigada, Carol, pela iniciativa, pela ajuda aqui. Obrigada, professor. E deixo aqui meu beijo, meu abraço para os colegas que acompanharam. Beijo, pessoal.